Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio entre Calls e Caos. Hoje temos o nosso convidado Edson Edwin para tratar aqui do mundo empresarial, dos bastidores, contar as histórias dele, de onde tudo começou, quem é o Edson por trás de todo esse universo de trajetória que ele construiu. Hoje a gente vai conseguir conhecer um pouquinho mais ele e se inspirar com a história dele, que é o nosso objetivo aqui a cada episódio que acontece, tá bom? Edson, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz de trazer pessoas renomadas que conseguem trazer as histórias e a gente se inspirar e aprender. Sempre quando eu começo um podcast, no final dele, saio melhor do que quando eu entrei. E eu espero que hoje seja mais um episódio muito inspirador e grandioso, tá bom? Eu quem agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui, como a gente sempre diz, na verdade é uma troca, né? Então, com certeza eu também vou sair melhor e espero que a gente possa trazer um conteúdo legal aí pra galera que está assistindo. Com certeza traremos. Vamos começar então? Vamos nessa. Estou muito curiosa e ansiosa para escutar um pouquinho da tua história. Então, antes da gente começar, o que tudo já existe hoje, né? Eu queria saber, assim, quem é o Edson por trás de tudo? Aquele rapazinho que começou lá no início, as grandes ideias, as grandes invenções, como tudo começou? Eu sempre fui uma pessoa que admirava muito as invenções como um todo, né? Desde pequenininha, assim, se eu estivesse num restaurante, alguém falasse, poxa, esse cara aqui criou esse negócio que ao invés de você abrir o ketchup com a boca, você bota aqui nessa ferramentinha e ele abre aquilo. Eu ficava, caramba, eu queria muito ser esse cara que inventou isso, A né? gente admira muito, né? Eu também sou assim. Eu olho uma coisa nova e falei, caraca, como é que o cara pensou isso? Exatamente, eu gosto muito. E aí a gente vai aprendendo depois com o tempo, que na verdade a ideia é 1%, né? O resto é fazer, né? A ideia a gente tem várias a todo tempo, executar que é a parte difícil, né? E muito se fala, né? Que hoje todo mundo tem ideia. Exato. O mais difícil é você executar ela, né? Fazer acontecer. Exatamente. Semana passada mesmo, eu estava dando uma palestra, no final a menina veio falar comigo e falou, poxa, eu estou precisando ter uma ideia dessa. Eu falei, não, você está precisando fazer, porque ideia eu já tive mais 500, essa aqui eu fiz. Não sei nem se essa era a melhor, mas essa foi a que eu fiz e ela aconteceu, né? Então lá no início eu ainda era, na época, jogador de futebol. E aí eu conversando com uma amiga minha que trabalhava com eventos e tudo mais, eu falei, caramba, eu tive uma ideia uma vez de fazer uma máquina que distribuísse sapatilhas para quando as mulheres estivessem cansadas do salto alto. Porque eu ficava pensando, poxa, a mulher fica lá uma semana escolhendo a roupa, vai pro salão depois do almoço, passa o dia no salão, bota aquele vestido bonito e tudo mais, entra lá na balada 11 da noite, 1h da manhã, às vezes tá descalça porque o salto tá incomodando, ou quebrou, tá machucando. E eu vou te dizer que baita ideia, viu? Porque eu já participei de algumas festas e olha, os pezinhos ficam aqui latejando, a gente sai com o pé preto no final das contas, e aí foi uma ideia excelente, excelente. Exato, e eu ficava pensando, poxa, mas também não queria botar um chinelo, né, que a pessoa tá lá com um vestido bonito e tudo mais, aí pensei na sapatilha e queria que fosse algo diferente, né, porque hoje em dia você tem muita coisa de tudo, né, você trazer o mais difícil é encontrar o diferencial de alguma coisa, exatamente, né? Conseguir elevar o nível de raridade daquele produto ou serviço é sempre um desafio, né, e eu pensei nas máquinas, né, nas vending machines, que aqui no Brasil a gente tem um mercado bem atrasado comparativamente a grandes potências como os Estados Unidos, Japão, Itália, que você tem ali no Japão, por exemplo, você tem, para cada 30 pessoas, você tem uma máquina no país. Enquanto aqui no Brasil, para cada 3.500 pessoas. Então, aqui é uma cultura muito atrasada em relação a isso. Eu falei, poxa, mais um motivo para eu tentar trazer esse diferencial na hora de fazer a distribuição desses calçados, né? Então, na época, a gente foi bater lá na porta lá de uma boate que era a mais famosa. No Rio a gente fala boate, né? Cada lugar é balada e tal. Que era mais famosa na época no Rio de Janeiro. Hoje em dia está até mudando um pouco esse tipo de lugar, né? Por conta da internet, aplicativo e tudo mais. A galera não precisa nem mais ir para algum lugar para paquerar ali, conhecer e tudo mais. Mas, hoje em dia tá mas tudo isso digital. Exatamente. Em rápido. 2012, 2013, bombava muito, Sim. né? Então, o que eu falei com ela foi, cara, vamos tentar ir na mais famosa, porque se der certo com ela, a gente vai conseguir ir para as outras muito mais fácil que começar com uma pequenininha e tentar escalar aquilo ali para as de cima, né? Digamos assim. O produto até então, no início, provavelmente ele não era tão acessível assim, né? Exato. Na verdade, então, você tinha que procurar algum lugar que alcançasse o nível do produto do qual você estava se inventando. Perfeito. E também como posicionamento mesmo. A gente queria ser visto como a máquina que iniciou naquela boate X, né? Perfeito. Exato. Uma estratégia já estava elaborada de cara, né? Exatamente. Você não começou ali tentando, vou tentar aqui, vou tentar ali. Perfeito. Fui direto ao ponto. Exato. E como teste também, né? Para entender se não era só uma maluquice minha ou se de fato se iam gostar a ideia realmente era para sair do papel ou não era. Exatamente. Tanto que eu só fui ter a certeza no dia D mesmo, né? Porque o dono da boate falou, cara,
gostamos muito, vamos fazer, vai ser na estreia. A estreia vai ser na semana que vem, que vai ser o aniversário de 1 ano da boate e tudo mais. Legal. Vai ter imprensa, um monte de global, essas coisas de Rio de Janeiro. E vocês fazem nesse dia a estreia. Muito E até bom. esse momento eu ainda tinha dúvidas. Eu falei, cara, mas se chegar lá, eu gostei e ele gostou, né? Mas se chegar lá na hora, a galera fala, pô, a máquina que distribui sapatilha, não gostei não. Então eu tinha essa dúvida. E aí eu acho que quando você faz as coisas com carinho, o universo vai dando uma ajudazinha ali. E aí Sim. uma das esposas de um dos sócios, que nem estava nessa reunião, não estava nem sabendo que a máquina tinha estreado, deu 11h30 da noite, ela quebrou o salto. Opa, era o sinal, hein? Né? E aí a gerente da casa puxou ela pela mão e falou, não, agora a gente tem uma Eu vou máquina resolver aqui seu e tudo problema. mais. Aí ela foi lá e eu com o maior medo, a máquina, pô, com 1 semana de vida, eu falei, esse negócio não vai funcionar, vai pegar fogo aqui. Oh, Ela Deus. apertou lá, deu certinho. Até hoje a gente tem essa foto, ela olhando assim, feliz, né? E aí, cara, imprensa, saiu já no Anselmo Góes, um monte de lugar direto. Era o que precisava, né? Exatamente. Para o E negócio aí, a acontecer. partir dali, a gente foi começando a nossa caminhada. Mas o início foi por aí. Mas você disse sobre você ter dúvidas, né? Eu acho que o mundo do empresário é esse, né? É ter dúvidas e incerteza o tempo inteiro. Você já passou por isso lá no iniciozinho, antes de ter essa incrível ideia? Você já trabalhou como jogador de futebol, né? Sim. E aí, essa sua vivência como jogador de futebol te trouxe alguma inspiração, algum medo? Na verdade, o medo eu tenho até hoje, um monte de incerteza também, né? Eu acho que um caminho que a gente até indica, assim, eu indico nas mentorias que eu dou e tudo mais, é testar, né? Porque isso aí, a ação é quem tira a sua ansiedade, né? Se você ficar só na sua cama lá pensando, caramba, acho que sim, acho que não, não quero contar essa minha ideia e tudo mais, cara, conta para as pessoas, vai testando, vai ajustando e colocar na rua, né? Mais vale um carro na rua 1 semana do que 6 meses de preparação numa garagem, né? Porque ali você fala, pô, isso aqui não deu certo, isso aqui vai dar certo, isso aqui eu tenho que melhorar. Então, acho que jogar na rua a sua ideia o quanto antes e dividir mesmo com as pessoas ao seu redor, eu acho que é um caminho legal para ir diminuindo essas incertezas, né? Tanto Com que eu tive certeza. essa incerteza até o dia que a pessoa foi lá e clicou e apertou e caiu. E essa sensação é muito boa, né? Quando você vê que a sua ideia se concretizou e ela trouxe um sentimento bom para as outras pessoas também, né? Porque você ali, querendo ou não, aquela sapatilha, ela tá resolvendo um problema. É porque tá todo mundo num ambiente, a sua sapatilha, ela tá dentro de um ambiente mais relaxado, né? Então, a gente falar que ela tá resolvendo uma solução dentro de um ambiente mais relaxado, fica assim, mas como, né? Mas tá, né? É dentro de uma festa, as pessoas chegam um momento de fica com o pé cansado e ela tá resolvendo uma solução. Então, quando você viu ali a pessoa pegando a sapatilha, usando a máquina que você tava coberto de medos dela não funcionar, porque foi a primeira vez, né? Sim, que tudo sim. aconteceu ali. Qual foi a sensação? Muito boa, né? Mas ao mesmo tempo eu já ficava ali numa intenção de perceber as melhorias que precisavam ser feitas, né? Era isso onde eu queria chegar. De cara a gente Se vê ali, na- caramba, deu certo, gostaram. Agora o que a gente faz para isso virar um negócio de verdade, né? Isso Porque uma das etapas é o desejo, né? Isso ali Exatamente. eu vi que aconteceu. Então acho que a inovação, ela nada mais é que você observar o dia a dia, né, o cotidiano e trazer soluções para problemas que ou ainda não tenham sido solucionados ou que de alguma forma você consiga solucionar de uma forma melhor do que o que Exatamente. já existe, né? Então, assim, sapatilha sempre existiu, máquina sempre existiu, chinelo sempre existiu, então soluções para um pé cansado sempre existiram, mas a gente conseguiu trazer, Reinventar, né? exatamente, trazer coisas que o tornassem melhores e mais diferentes, né? Porque a nossa intenção lá é sempre, a cada produto que a gente cria, não fica nem muito focado no melhor, porque isso é inerente, né? Automático. Toda vez que você vai fazer algo, se você é uma pessoa dedicada, você vai tentar já fazer o melhor A possível. mente do empresário nunca para, essa é verdade. Né? Exatamente. Mas Fica a gente pensando tenta em coisas sempre novas. ir para um caminho de diferenciação mesmo. Então, tanto que não era uma sapatilha só. Se a pessoa tinha uma fichinha que ela comprava no bar, né? Eu quero um energético e uma sapatize. Ela colocava a fichinha na máquina, escolhia lá a cor e o tamanho, o modelo, ela digitava, vinha a caixinha, dentro da caixinha vinha a sapatilha enroladinha, um saquinho para ela guardar o salto alto e um elástico para prender o cabelo. Muito bom. Na época a gente fez até por um tempo uma parceria com a Johnson e tinha um band-aidzinho também. Pode falar a marca aqui, né? Pode. A gente vinha um band-aidzinho também, enfim, então a gente foi sempre vendo de quais formas a gente conseguia melhorar e aumentar esse nível de raridade, não só para
ter um desejo Sim. e uma conversão de vendas maior, mas também aumentar a barreira de entrada de novos entrantes, de novos interessados naquele tipo de negócio. Dentro nesse momento, já tinha ali algum concorrente direto de vocês ou era uma inovação realmente que vocês eram o único no mercado de sapatilhas? Hoje a gente está com 14 anos de vida, até hoje nós somos a única empresa que oferece esse serviço. Uns Arrasou. 3 tentaram aí pelo caminho e Não não deu tiveram certo. sucesso, muito por conta da máquina, né, sendo franco assim, porque hoje a gente tem essa expertise, né, a gente nós somos, A máquina é própria? assim, a gente criou a indústria, né? Hoje a gente é o número 1 em desenvolvimento de vending machines da América Latina, né? Então a gente já fez várias máquinas para grandes marcas. Então a gente já fez máquina de chocolate, de roupa, de vinho, de bebida, de flor. Tem máquina de flor, a pessoa. O cara ia lá no aeroporto buscar a namorada e até a máquina comprava a flor e tudo mais. Máquina de suplemento, que batia o suplemento para academia, enfim. Então a gente teve uma expertise, tem essa expertise muito grande, que geralmente ali o pequeno empreendedor não vai ter acesso, né, a essa indústria. O grande, muito grande, não está nem me vendo ainda. O dia que ele vê, de repente, vai falar quanto é que custa isso aí, né? Não vai querer partir do zero para um desenvolvimento. Então, eu acho que o nosso grande diferencial é ter a expertise do desenvolvimento próprio, né? Então, cada produto que a gente lança, cada parafusozinho daquela máquina foi desenvolvido para o que ela executa. Muitas empresas hoje no Brasil tentam empreender utilizando vending machines e, como eu falei do mercado, né? Você tem poucos desenvolvedores aqui no Brasil específicos assim, eu nem sei se tem algum outro. E ainda é pouco, né? Se vê pouco essas vendas. Exato, exatamente. Né? Então acaba sendo uma janela de oportunidade muito grande para a gente, justamente por sermos capazes de desenvolver tão direcionado assim para cada projeto. E como é que começou a ideia? Porque assim, até então era a sapatilha para os pés cansados em ambientes de festas e tal. E qual foi o momento que virou para se tornar ali grandes máquinas que podem se tornar outras coisas, não só sapatilhas? Como que começou? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Perfeito. No início, a gente ficou muito focado em solucionar só o nosso problema, que era a gente fazer a máquina perfeita pra gente. A gente tinha no início, falando aqui do caos, né? Ah, boa, no início, a gente tinha, cara, 4 máquinas alugadas, improvisadas, que não funcionavam direito, e a gente ainda não tinha os eventos para realizar, né? Então, a gente, assim, não tava deixando nenhum cliente na mão, mas a gente sabia que se aquilo ali decolasse, aquela máquina não ia resolver. Né? E aí, quando teve essa estreia da boate e tudo mais, depois a gente foi parar num camarote da Sapucaí, depois a gente fez uma feira de noivas que a gente bateu o recorde da história da feira. Em 4 dias a gente fechou quase 500 contratos. Sensacional. Com previsibilidade, né? Porque geralmente esse tipo de eventos a galera vê com antecedência. Claro. Então a gente tinha ali um prazo de resolução, mas tinha que resolver. Então nesse dia, nesse pós-feira aí, quando todo mundo estava comemorando o recorde de vendas da história de todos os fornecedores ali, foi a noite que eu não dormi. Que eu falei, cara, agora a gente tá ferrado. Porque a gente Como que eu saio desse Exatamente, pepino? A gente tem que atender todo mundo e a máquina não é a máquina que a gente tem que ter. E aí foi na época que a gente recebeu os investidores, e a gente foi para fora para ver se ia produzir lá, enfim, fez várias pesquisas para ver qual seria a melhor resolução disso. E a gente decidiu criar uma fábrica, exatamente, para nos atender. A gente já sabia que a gente ia precisar de tantas máquinas e tudo mais. Falei, cara, fazendo conta, né? É melhor a gente mesmo desenvolver do zero essa máquina. O negócio estava crescendo, vocês Exatamente. Precisariam também não só de uma, mas de Exato, algumas, exatamente. Né? Tanto que a gente fez um primeiro lote de 50 máquinas. Então, a gente precisava de uma máquina leve, porque hoje as máquinas, em geral, pesam 350 a 400 quilos. Porque a máquina fica ali no aeroporto, no metrô, no hospital, não tem problema ela ter esse peso todo. No nosso caso, ela vai para um evento, 6 horas depois tem que ser retirada. Então, precisava a logística dela é exatamente, de uma máquina leve, de uma máquina bonita, né? Que vai estar num casamento, não vai estar no metrô, com a velocidade de distribuição mais rápida que as outras, para não criar fila nos eventos, e o principal de tudo, que não falhasse de forma alguma, porque a pessoa não vai fazer uma festa no dia seguinte de novo, caso a máquina falhe, para a gente poder se redimir. Então, a gente conseguiu alcançar esses 4 pontos. A partir daí, a gente já tinha muitas pessoas interessadas na franquia do negócio, né? A gente começou a franquear, foi para 20 estados no Brasil, a gente bateu o recorde da história do mercado, que a gente realizou mais de 10 mil eventos com o mesmo produto, nunca nenhum fornecedor tinha feito essa quantidade. E aí, quando a gente entendeu que a gente tinha essa expertise, estava concretizada, a gente falou, poxa, vamos então solucionar todos os problemas de sapatilhas. Exato. Agora a gente pode mercado. Perfeito. A gente pode solucionar problemas de outras pessoas que tinham o nosso problema também. Excelente. E não tem uma fábrica deles, né? E aí foi que a gente começou a fazer para outras marcas. Aí vira um novo produto, né?
Exatamente. novo Então, negócio. Porque aí perfeito. essa maquininha ela pode se tornar o que você quiser, né? Exatamente. Tanto que hoje o nosso produto próprio, que é o nosso carro-chefe, é uma máquina de sanduíches. Que ela vai ter o mesmo processo ali da Sapatize, de ir para o evento, Uhum, e ela distribui sanduíches ali naquele finalzinho de festa, naquela partezinha da muito larica ali, bom. pode ser de qualquer marca. Então, hoje a gente tem uma demanda aí de 600 a 800 eventos por mês, em média, só com essa máquina, né? A gente fez 84 no último sábado. Então, é um produto, assim, que veio de toda essa experiência que a gente carregou nesses anos de desenvolvimento, de observação do Sim. mercado também, do que o mercado pede, né, como diferencial. Então, o caminho foi mais ou menos por aí. Muito bom, gente. Arrasou demais. Tá aí a experiência para vocês que estão querendo começar um negócio. Claro que não foi né, tão rápido assim, né? Ele começou muito devagar. Tem muita coisa aí pensando no meio do caminho, muitos problemas acontecendo. E é onde eu quero chegar. A gente gosta de causa aqui, tá, Tá. Edson? Me conta aqui, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo dessa jornada? Teve um inicial que eu acho até legal, porque como a gente conversou antes ali, né? A galera em podcast, entrevista, não conta esse outro lado, né? Isso, é Até por isso tava, que a gente tá aqui, a até gente tava quer comentando contar. com um amigo meu na minha parte pessoal, hoje eu tô com 40 anos, falei, cara, hoje em dia eu só gosto de contar as derrotas da minha vida. Porque ficar falando, eu fiz, aconteci, tudo, mas isso aí todo mundo fica falando, tudo não tem graça. E todo mundo passa por derrotas. O Exatamente. grande lance é como que a gente vai, né, virar o jogo, né, Muito depois legal. dessa Então, derrota. parabéns pela ideia, porque é bem interessante mesmo Obrigada. você ver esse outro lado, né? Teve um bem no comecinho, assim que a gente estreou lá na boate e tudo mais, e a minha sócia, na época, falou assim, eu mandei uma amostra, uma apresentação para uma grande marca que tem Uhum. um camarote na Sapucaí e tudo mais, para ver o que eles falam, tudo mais. Eu falei, beleza. Pensando assim, poxa, pode ser que daqui a uns anos, quem sabe, de repente Muito eles... humilde, né, Exato. gente? E aí eles deram um ok numa apresentação nossa, faltando uma semana pro carnaval, só que a gente não tinha 10% da capacidade de fazer aquilo que a gente prometeu naquela apresentação, porque a gente não Misericórdia. esperava que fosse ser A assim. Eu expectativa não era esperava nem que outra. eles fossem ver, porque era um contato do assistente do marketing Aham. do primo do não sei o que. Eu falei, não vai nem chegar em ninguém, não vão nem falar com a gente. E aí eles falaram, a gente consegue sim. E é um aprendizado que eu tive com essa minha sócia, porque a minha resposta foi, caramba, que legal, gostaram da nossa ideia. Minha resposta para ela, né, quando a gente recebeu o e-mail. Quem sabe daqui a uns anos a gente não faz, né? Ela, não, a gente vai fazer. Eu falei, não, Daqui a não uma tem semana. como fazer daqui a uma semana. Ela, não, a gente vai fazer. Eu falei, cara, Eu é adoro esses impossível fazer desafios. isso. E aí esse foi o maior caos, acho que da minha vida, assim, porque a gente tinha que entregar 3.000 pares personalizados de uma forma que a gente não sabia nem por onde começar a fazer personalizado, com a máquina que Até ainda então não era não era, personalizado, né? não era. E com aquela máquina ainda adaptada e tudo mais. E assim, com um ok que não era um ok oficial. Tá aqui, vamos assinar o contrato, vamos pagar. Pô, o e-mail deles era apenas de, poxa, legal, dá tempo de fazer ainda para esse ano? Eles só tinham isso. A gente só tinha isso. E a gente falou, dá, e foi fazendo. Fica aqui um segredo, tá, gente? Nunca se diz não para uma oportunidade, ainda que você não tenha noção de como você vai resolver ela. Exatamente. E aí a gente foi fazendo aquilo ali, noites e noites viradas, assim, correndo atrás de amigo para ajudar, de galera que ia atrás das soluções, assim, sem ter mesmo o sim oficial. A gente foi ter o sim oficial 2 dias antes da estreia da Ou Sapucaí seja, lá. muito investimento já. Exatamente. Eu já tava pensando tudo aqui. Eu falei, cara, se isso der errado, eu vou contar pra todo mundo que ajudou, que deu certo. Aham, E claro. vou botar fogo nesse negócio, porque é personalizado, não vai dar pra usar nunca mais. Ainda tinha o logo personalizado, ou seja, era o único, marca única. Exatamente. E tinha logo daquele evento, não, nem aquela marca querendo pro ano seguinte, a gente ia ter que mudar tudo, né? Então, E aí você teve que arrumar mais mão de obra. tudo aos 45 do segundo tempo Custo e véspera de altíssimo. carnaval, exatamente. Então, assim, foi bem trágico o negócio, mas teve um final feliz que a gente recebeu isso ok, aí aquilo ali deu, assim, uma visibilidade pra gente muito grande, né? Então, E é sempre assim, né? Vamos trazer agora aqui para a vida real. Eu acredito muito que as coisas acontecem no momento de um desafio. Então, até então, vocês não tinham a realidade dos personalizados. Aconteceu com base nesse Sim. desafio estrondoso. E aí, depois disso, pode-se dizer isso? Depois desse desafio que deu certo, vocês viraram a chavinha e falaram, peraí, se deu certo aqui, eu vou personalizar em tudo quanto é lugar também agora. Isso vai virar uma nova oportunidade. sim, com certeza. Tem muita coisa que quando
só na fogueira mesmo que você acaba tomando a decisão, né? Isso aí tem um exemplo, vários exemplos assim ao longo de todo esse tempo, que é na necessidade mesmo que você... Porque é do ser humano, né? Tá É do tudo indo ser bem ali, tu fala, humano, não, vai é. lá, semana que A vem a gente gente se vê mantém isso. na zona de conforto. Aí quando a gente sai da zona de conforto, parece que vem um turbilhão de coisas. Gente, mas eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer uma máquina própria. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de personalizar produtos de terceiros. Exato. E aí, desde que do Com nada você tá certeza. fazendo. A própria fábrica mesmo, a gente só tem porque não tinha ninguém para atender a gente. Se existisse um fornecedor que eu chegasse lá e falar, eu preciso dessa máquina assim, assado, e ele falasse, custa tanto, eu Sim. falava, tá bom, toma e Ou me seja, entrega. foi no amador de vocês. Exatamente. Normalmente é sempre assim também, É, né? É sempre na dor que a é, gente vai é. desenvolvendo Então, novas coisas. como a gente não tinha outra saída, a gente acabou criando a indústria para nos atender. Então, é um exemplo, né, do que você está falando. Então, Isso. às vezes, quando a gente se vê sem saída ali, um obstáculo que fala, cara, agora já era, é justamente quando você vai subir para um outro nível ali, que você talvez não chegasse se não fosse aquele problema. Né? Exatamente. E isso é o segredo que eu acredito muito por trás da ideologia do nosso podcast, que a gente trouxe, assim. O pessoal não sabe quais são esses caos que a gente surge, sabe? Do nada vem uma ideia, a ideia acontece, você chega nos lugares, você conta que você tem várias máquinas, você conta que você personaliza, você conta isso, mas... Gente, vocês não têm noção que eu não tinha ideia que eu ia conseguir fazer 3.000 sapatilhas personalizadas no prazo de uma semana. Vocês não tinham ideia que eu não tinha uma máquina decente, que eu tive que fazer do zero uma máquina. Então, essa trajetória, essa história do empresário é que mexe muito com a gente. Muita gente assiste a gente que está começando agora. Nós somos lá um grupo de 6 empresas e a gente vê a dor de todo mundo querendo começar um negócio ou tentando perdurar um negócio. E durante o caminho, a gente vê que isso acontece. É na dor. É tentando perguntar com pessoas, contando com pessoas confiáveis, porque isso é uma outra dor, né? As pessoas próximas são confiáveis ao ponto de você dividir a tua dor e abraçar, vem cá, vamos dividir junto, vamos pensar junto. Aproveitando o link, você sempre andou sozinho, você tem pessoas que te ajudam nesse meio do caminho. Essa sócia que eu tive no início, né, uma pessoa que eu gosto sempre de citar, né, hoje a gente já não está mais junto ali na empresa, mas continua sendo uma grande amiga. Eu aprendi muito com ela mesmo, muito, muito, porque Legal. esse foi o exemplo, né, da coragem, né, que eu falei, cara, não tem como fazê-la, não, a gente vai fazer que vai mudar a vida da empresa. Se a É gente isso aí. conseguir entregar isso, a gente vai mudar na hora, assim, aquilo. E foi realmente o que aconteceu, né? Então, esse aprendizado, assim, de ter coragem mesmo de enfrentar, né? Principalmente naquela hora que você olha aquele problema e fala, não, eu sempre enfrento, mas esse aqui não dá. Não, Esse aqui não sou capaz, não sou capaz, não consigo, não Exato. consigo. É esse que é o que vai, de fato, porque quanto maior, né, o obstáculo que você vai pular ali, mais alto você vai estar quando você passar por ele, né? Então é bem A gente didático não assim o consegue ver o que desenho. está lá do outro lado, né? Exatamente. Então, Lá eu em acho cima, no topo, a gente não consegue perfeito. enxergar Então, ainda. esse aprendizado eu tive com ela. E hoje em dia, eu costumo me cercar, assim, de pessoas que tenham o mesmo dia a dia, assim, né? A gente tem um grupo ali de empresários que costuma se reunir, fazer uma troca ali. E até brinco com eles quando traz algum problema. Eu falei, ai, graças a Deus eu vim Não aqui sou hoje. não tô Exatamente. Fala que eu fui. Dá a sensação que só eu tenho problema, né? Mas não, todos eles têm, né? Não dá pra Tudo. fugir. Isso. Então, assim, independente da carreira que for escolher, Dependendo do segmento. se vai empreender, se não Isso. vai, acho que é na vida, né? Até É brinco. na vida. Ontem um amigo meu até me perguntou, pô, quando minha filha vai fazer 3 anos? Ela falou, pô, quando ela crescer um pouquinho assim, tu já tem um primeiro ensinamento assim que tu vai. Eu falei, cara, Tadinho. o primeiro é o seguinte, tu vai se ferrar. Não É. tem como. Na vida vai ter problema. Não existe, né? A gente fala do Neymar lá, o cara multimilionário, tá vendo aí toda hora, né? A quantidade de problema que o cara tem. Exatamente. O Isso é o que está se pequenininho ali. mostrando. A gente nem sabe que por Exato, trás com certeza. pode estar acontecendo ali. Exatamente. Então, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai ter um monte de pepino para resolver, né? Isso. Ninguém passa por essa vida sem A ter problema para certeza resolver. que os caos vão acontecer. Exatamente. Não tem como. Então, Eu cresci escutando meu pai dizendo, eu vou ser duro com você, porque você, quando crescer, você vai ver que a vida vai ser muito mais dura. Perfeito. Pelo menos você vai estar um pouquinho mais preparada, com um Exato. pouquinho de bagagem. Exato. E aí as coisas acontecem, você vai vendo, falei, Então é ter não só a coragem para enfrentar, mas também a calma de não se abalar, né? Essa é uma coisa que dos últimos anos olha, eu vou assim. te falar aqui que é com muita terapia aqui, É tá, muito gente? difícil, é Porque difícil. é difícil. O mercado tá difícil, né? A gente tem ali uma economia muito instável, a gente tem que sustentar o negócio, a gente tem famílias, não sei quantos, você tem funcionários? Quantos funcionários? 150. Cada funcionário, se você parar para pensar, cada funcionário tem uma família. Sim. Vamos botar uma família de 3, 150, sei lá,
450, 500 pessoas que você cuida. Sim. Diretamente e indiretamente. Então, se você começar a colocar na ponta do lápis o tanto de responsabilidade que o empresário carrega, sabe? Então, não é só do seu negócio que você tem que cuidar. É do negócio da vida das pessoas que estão junto com você, que estão ali ralando junto com você, acreditando no teu sonho. Porque quando começa a trabalhar com você, elas estão trabalhando com você porque elas estão acreditando no teu sonho. Elas estão acreditando no teu propósito de vida, na tua proposta, no teu valor que você está levando para elas, sabe? Então, isso é um dos maiores desafios, assim. E, na minha cabeça, outro desafio é ser ousado, né? Você tem que ser ousado, você tem que acreditar que aquela ideia ela vai acontecer. Se vocês não tivessem sido ousados, o Personalizados não ia acontecer, as máquinas não iam acontecer, a franquia não ia acontecer. Então, se você não começar a pensar fora da caixa, você fica para trás. Porque é o que a gente estava falando, a concorrência ela é desleal. É aquela máxima, todo ditado e as máximas existem porque é verdade, né? Então, você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado igual de todo mundo, né? Se você fizer a mais, é onde você tem a chance de ter um resultado melhor, né? Agora, o grande desafio é você inovar, é você pensar diferente. E aí, como é que você faz isso? Conta pra gente aí, me dá essa ideia aí. Dessa dica. Eu gosto sempre de falar que é observar o dia a dia com olhos de criança, né? Legal. Eu tenho a minha filhinha agora, todo dia eu aprendo muito com ela, porque ela vem sem referências ainda, né? Então, esses dias, agora ela já começou a ter dever de casa, né? Aí é dever, né? É pequenininha, né? Mas tem uma atividadezinha ali. E aí aí tinha um caminhozinho que era para levar o menininho até a árvore para pegar uma maçã. E aí tava dizendo que era para colar as bolinhas vermelhas no caminho, papel crepom, ia colando um monte de bolinha. Ela foi colando, chegou na metade, ela foi, pegou e esticou um assim e botou reto, né? Eu falei, não, filha, é para botar as bolinhas. Ela falou, eu sei, mas eu acho assim melhor. Muito mais rápido, né, gente? Aí eu já fiquei, eu falei, aqui, meu Deus, já não sei educar, porque também se eu falo, não, bota a bolinha porque mandaram, eu vou ensinar que ela tem que fazer sempre tudo que mandaram, eu deixo rolar a criatividade para ela ser treinada a pensar diferente. Mas você vê que ela, sem referência, ela já está construindo a capacidade de pensar. Sim. Olha, por que eu vou ficar botando um monte de bolinha se eu posso esticar o negócio e já pego o caminho todo de uma vez só? Exatamente. Então, assim, então por isso que eu falo, é observar com olhos de criança e ou como se fosse um diretor de cinema, né? Que no cinema tudo é permitido, né? Você pode fazer qualquer coisa. Aí você tem vários exemplos disso na história, né? Os próprios carrinhos de golfe, que eles foram criados para serem usados nos campos de golfe. Alguém olhou para aquilo ali e falou, caramba, acho que nos estúdios de cinema eles vão ser perfeitos, porque isso é verdade. Ele não faz barulho, ele consegue levar, né, para lá e para cá numa distância grande. Então, assim como esse exemplo, você tem vários no dia a dia, que é quando tá executado, você fala, caramba, poxa, como é que ninguém pensou nisso? Exatamente. Então, você tem no próprio Google, né, você tem a fábrica de moonshots deles, que eles não só permitem que as pessoas arrisquem, os colaboradores, como eles dão prêmios para os erros. Para justamente não... Para incentivar, né, a pensar, tirar as ideias do papel, ainda que ela não dê certo. Isso, para que eles não fiquem assim, né, inibidos de arriscar. Pelo contrário, vai arriscando, porque a probabilidade de você acertar algum, que ninguém vai nem lembrar dos 50 que você errou, né? Eu dou sempre, como eu dou mentoria, né, tanto na parte do esporte quanto na parte empresarial, eu gosto sempre de trazer alguma analogia linkando os dois mundos, né? Então, outro dia eu dei um exemplo para um empresário falando que... E é um baita ensinamento, o mundo do esporte, gente. Sim. Dando exemplo para ele que teve um atacante em 2019, que ele foi o cara que mais fez gol no ano, no Brasil inteiro. E ninguém falou por um dado que para mim é muito interessante, que ele foi o cara que mais errou finalizações. Olha aí. Essa parte, tá vendo? É isso que eu falo. A parte dos erros, dos caos, dos desafios, ninguém conta. Exato. Mas é isso que faz a gente entender por que a pessoa chegou lá e por que o outro ainda não chegou. Perfeito. Sabe? Porque chega a ser uma questão matemática mesmo, né, cara? O cara tentou mais vezes, então a probabilidade dele acertar é maior do que quem tentou menos vezes. Exatamente. Né? Por acaso, estou lendo um livro que fala sobre isso, chamado Andar do Bêbado, e ele fala sobre as aleatoriedades da vida, né? Que tudo aquilo que acontece, ele acontece por uma série de coisas que naquele momento se encaixaram para dar certo, né? Então ele fala, por exemplo, esqueci o nome dela, que escreveu o Harry Potter, que ela foi negada por 14 editoras antes para depois dar certo. Se na 15ª ela falasse, cara, já não vai dar certo não teria sido o best-seller que é. Né? E ele fala por um prisma muito interessante, que não é o do óbvio, que a gente costuma falar. Vai tentando até desistir, até conseguir, que uma hora e tal, não sei o que lá, pela sua força de vontade. Sim, isso também. Tem uma coisa muito por trás, né? Tem um contexto por trás aí. O que ele diz é da questão matemática mesmo, porque como são muitas coisas que tem que se encaixar para dar certo,
costuma conseguir, quem não desiste, não pelo óbvio de, tô tentando aqui, não, mas porque ele vai até tudo encaixar e acontecer. E você vai se aprimorando também. Também, né? lógico. Você faz a primeira, você abaixo não sabe disso, tanto. perfeito. Tem vários pilares que vão te Exato. fazer estar mais preparado para aquilo acontecer. Mas é quase que um cara e coroa. Se você ficar jogando, uma hora vai dar a cara, né? Tem 50% de chance Exatamente. de sim e de não. Então, assim, é bem por esse lado, assim, de tipo, são muitas variáveis para as coisas acontecerem, mas você vai tentando até aquilo ali acontecer certo, né, do jeito que você quer. A gente tem uma dinâmica lá na empresa, que é o planejamento estratégico. E aí a gente sempre senta lá, dentro de uma periodicidade, para conversar sobre o futuro. Então, a gente tem a dinâmica de fazer um jornal, daqui a 5 anos, como que a nossa empresa vai estar. Qual vai ser o cenário dela daqui a 5 anos? Então, é a manchete, né? Qual vai ser a manchete da nossa empresa daqui a 5 anos, lá na frente? E aí eu vou deixar esse desafio aqui com você. Pode ser que saia de pronto, pode ser que não. Nunca, né? Todo mundo tem ali um tempo para pensar, mas vai ser rápido aqui, o que vier na sua mente. Como que você vê a sua empresa em 2030, por exemplo, 2031 ali? A gente quer estar com 150 franquias no Brasil. Então, esse é um Hoje número... tem quantas? Hoje a gente está com 58. Boa. E aí a gente quer aumentar esse número para 150. Então, essa eu respondi fácil porque a gente faz esse exercício lá também. Boa, de 5, boa. 10, 15 e 20. Então, tudo a gente tem ali E já aí programado. vai desmembrando, ano em ano, exato, vamos trabalhando. Pode ser que não consiga, né? Nem todas as metas que a gente... Mas você tem que ter pelo menos um direcionamento para fazer com que você saiba o que você tem que fazer hoje, né? Se você não sabe... Porque o grande diferencial das conquistas é você conseguir pensar como que você se vê dentro de um momento que você ainda não está. Então, se eu fecho meus olhos, eu consigo enxergar que eu já estou lá onde eu quero estar, é só eu trazer para o presente e falar, tá, agora quais são os passos que eu vou construir para chegar onde eu quero estar, porque eu já enxerguei, eu já sei onde eu quero estar. Agora, o grande desafio, aí fica a lição para todo mundo que está nos assistindo, é aonde você quer estar, aonde você quer chegar. Sim. Qual é o teu propósito? Sim. Qual é o propósito do teu negócio? Esse é o grande desafio, a grande virada de chave, entendeu? Sem então, dúvida. se você já tem ali a meta, é porque vocês têm um projeto, né? Vocês têm ali um propósito. Eu quero crescer mais, eu quero ser reconhecido em outros lugares, Hoje vocês já têm franquia em outros lugares, né? Fora do país. Sim, sim. Então, isso já foi um desafio. Há anos atrás, né? Sabe Deus. E aí fica um outro desafio agora para você. A gente falou de 5 anos para frente. O que você diria para o Edson de 10 anos atrás? 10 anos atrás? É. Não chora não que vai dar certo. Porque era um início ali bem desafiador, né? Então tem hora que você fala assim, caraca, será que no final do filme aí vai ser um final feliz ou não? E eu tinha dúvidas de verdade, assim. Tem um lado da confiança, né? Que você faz ali seu dia a dia na base do otimismo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Real mesmo. Mas quando você tá ali deitadinho no travesseiro, só você, a cama e o teto, tem hora que dá uma estremecida, não vou mentir, né? Tipo, caraca, acho que não sei se vai dar certo isso não. Então, eu acho que esse desafio aí de tentar se imaginar, né, no futuro, daqui a 5, daqui a 10 anos, na prática, a melhor parte é que você consegue desmembrar as suas ações no dia a dia, né? De hoje, né? Porque só vai chegar lá se você conseguir cumprir aquelas... Se você desistir no meio do caminho, não vai chegar, gente. Exato. Isso é um segredo que eu tô contando aqui pra vocês, ninguém sabe. Mas se a gente desistir, a gente não chega, né? Exato. E saber quais caminhos percorrer para chegar aquilo aí. Aí a parte de planejamento, de estratégia, né? Exatamente. Então... E você, como mentor ali, que você mencionou, né? Que você é mentor de alta performance e tal, quais são, assim, os pilares que você usa para ajudar essa galera que está tentando chegar lá à alta performance e tal? Sim. Eu vou querer essas dicas aqui também, gente. É uma coisa bem personalizada e direcionada para cada situação, né? Tanto claro, que a gente tem hoje, eu tenho atletas, tem executivos, né? Tem donos de empresa, então vai muito do momento de cada um e do que ele quer realizar. Claro. Mas dando uma resposta assim um pouco mais ampla, né? Para poder entregar um conteúdo aqui legal, eu acho que é ter o entendimento de que tudo é venda.
Boa. né? Então a gente às vezes esquece um pouco disso e fica apegado a outros pilares que também têm a sua importância, mas que não se sustentam se você não estiver conseguindo vender bem. Pode ser qualquer coisa. Se você Ter é a um mente de jogador. vendedor, né? Exatamente, porque se você é um jogador, você está vendendo a sua qualidade técnica ali. Se você é um diretor de uma empresa, você está vendendo o seu trabalho para aquela empresa. Se você é o dono de uma empresa, você está vendendo seu produto. Então, a todo tempo, você está vendendo alguma coisa. Né? Isso é Até verdade. brinco que até no dia das mães, na sua família, você vai estar vendendo. Se você for um cara que prefira ficar em casa para não encarar os restaurantes cheios, você vai ter que virar pro seu irmão e falar, pô, cara, não vamos não, vai estar cheião, pegar uma fila, a gente fica aqui, faz uma comidinha e tal. E o teu irmão vai ter que vender para você também. Pô, mas a gente já come direto em casa e tal, logo no dia das mães, vamos pro restaurante e Já tal. existe o poder da negociação Exatamente. em Então, casa. então a venda, ela é o principal para qualquer coisa que você vá querer conquistar na sua vida. Então, não só você conseguir se elevar, né, tecnicamente, melhorar o que você é, o seu produto, aí vai depender do segmento que a gente está falando, mas comunicar isso, né? Não adianta você ser bom e ninguém saber. Então, você ter essa estratégia técnica de comunicação é tão importante quanto, né? Você tem ali um profissional que seja nota 6 e ele consiga entregar a comunicação do 6 que ele talvez seja melhor do que o nota 8 que só comunique até 5, que ele não conseguiu. Não, e o comunicar aqui não é o falar, né? Não. O comunicar é você transmitir a mensagem correta na hora certa, no momento certo. Tô errada? Não, com certeza não, sem dúvida. Aí vão existir técnicas, né? E também as estratégias para você entregar isso para as pessoas de uma forma bem feita, né? Com certeza, exatamente. Então, Gente, falamos muito aqui, hein? Vou falar um negócio para vocês. Essa empresa Mescla, ela é a empresa das máquinas. exatamente. Ela é a desenvolvedora das máquinas. Das máquinas. E esses produtos e essas outras máquinas ficam sob esse guarda-chuva dela. Ela é quem desenvolve todas essas máquinas. Entendi. E aí, qual é a ideia agora de vocês para os próximos passos? Breve, assim, para curto prazo. Sim, hoje a gente tem, como eu falei, né, a gente está priorizando os produtos próprios, né, apesar da gente já ter feito várias máquinas para outras marcas, como eu citei aqui, a gente continua fazendo, mas eu sou um cara assim, viciado em dados, né? Então, o tempo que eu mais gasto hoje em dia na empresa é junto do time lá de análise de dados, porque dado é dado, não é opinião mais, né? Então, assim, cara, isso aqui tá mostrando isso, então vamos mais por esse caminho. A gente tem um entendimento hoje que nos nossos produtos próprios a gente consegue a gente tem um poder de conversão muito alto, atrelado a um nível de raridade muito alto. Então, isso faz com que a gente consiga uma margem dentro desse mercado bem relevante comparado aos outros segmentos. Então, a gente está dando uma prioridade nesse desenvolvimento desses produtos próprios, como eu falei, da máquina de sanduíche, da própria Sapatize, aí tem a máquina de doce, enfim, máquinas para eventos, que é um B2C ali muito aquecido, que a gente fala. Então, a prioridade agora é o desenvolvimento de novos produtos dentro dessa ramificação e que a gente não só aumente o número de eventos para o cliente final, como a gente também aumente o nosso número de franqueados, como eu falei, da nossa intenção de crescimento. E vai crescer, né, gente? É um negoção que tem tudo para aumentar cada vez mais de tamanho. Conta um pouquinho para a galera aí, as mídias, como faz para procurar, quem tem um evento, um negócio e gostaria de ter ali uma máquina personalizada, como que faz? O nosso Instagram, acho que hoje em dia é bem fácil, né? A galera procurar por ali. Tem o site também, mas o Instagram consegue já ver muita coisa. É bem fácil, é @mesclamachine, que é a nossa... E ali a pessoa tem acesso a todos os produtos e tudo, consegue ficar bem inteirado, falar com a gente rapidinho. Então, é um canal bom para falar com a gente. Boa. E o seu Instagram, quem quiser aí se inspirar no Edson, acompanhar aí? O meu Instagram é @edinhoedwin, EDWIN. Boa. Pessoal, fiquem à vontade para procurar lá a empresa. Tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. É um baita negócio. Quem não quer ter uma festa com uma maquininha personalizada com a sua marca, Ou né? ser um parceiro também, né? Ou ser um parceiro aí, ó. Exatamente. Como que funciona? O franqueado entra em contato lá, a gente tem um formuláriozinho que a gente faz uma análise. É uma candidatura, né? Não é como a maioria das empresas que fazem expansão aí, seja através de franquia, distribuição, licenciamento, que é só a pessoa se interessar, pagar e levar. No nosso caso, a gente tem uma candidatura, né? A gente faz uma análise, faz uma entrevista. Tem um processozinho seletivo, Exatamente. E aí, dentro do Rio e de São Paulo, não tem disponibilidade porque
porque é atendido pela matriz, a gente mesmo faz a execução dos eventos. Mas qualquer outro estado, a gente tem a disponibilidade de ter um parceiro ali operando as máquinas, né? E tendo o resultado. A gente tem, poxa, parceiro nosso aí já com 15 máquinas, né? Então a galera tá arrebentando aí pelo Brasil, então o mercado está muito aquecido e que a gente tem essa raridade, né? A gente é a única empresa a oferecer esse serviço, né? Então, se você quiser empreender hoje, qualquer coisa que você vá pensar, tem vários, né? Quero montar um quiosque de sorvete. Vão ter, não sei nem onde é, mas tem vários perto. Quero um restaurante, uma lavanderia, qualquer coisa, vai ter muito, né? Nesse caso, você vai ter um produto que só você tem, né? Então, vai te diferenciar do mercado. Exatamente. É sobre isso. Agora, para a gente finalizar, a gente está chegando ao fim, eu vou pedir para você passar aí um recado, uma dica, o que você achar que seja relevante para quem está nos assistindo agora. Uma dica, eu acho que é comece antes de estar pronto. Isso sempre. A galera fica esperando ali aquele momento perfeito, né? Deixar tudo certinho, exatamente. Então, eu acho que cara, teve a ideia, viu ali, fez um mínimo viável ali, bota pra rua e vai ajustando, porque é isso aí que vai ajustando vai com a roda fazer dar rodando, certo, sem dúvida alguma. É isso aí, muito bom. Então tá, pessoal. Edson, muito obrigada, assim, foi muito legal conversar com você, adorei a nossa troca, escutar um pouquinho da sua história. A gente sempre fica inspirado, todo mundo está crescendo, a gente também quer crescer junto, quer pegar as ideias. Vou te acompanhar lá nas mídias, com certeza. E quem estiver interessado, por favor, procure o Edson. Tenho certeza que vocês vão crescer junto com ele. E muito obrigada para quem ficou aqui até o final, tá bom? Obrigada, Edson, por ter participado aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Foi muito legal essa troca. Vou te acompanhar lá também para a gente ir seguindo junto aí e aprendendo um com o outro. É isso. Quem sabe teremos próximos para ele contar os próximos desafios que vão acontecer aí para frente. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.